Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo, simulado 7.4 no pedaço, certo ou errado, simulado maneirinho. Aí aqui ó, esse é o zap para aqueles que desejarem comprar os PDFs, tá? Vocês podem entrar em contato, essa playlist simulados de português, ela tá com 50% de desconto comprando a playlist toda, tá? Então quem se interessar é só entrar em contato chamando pelo zap, beleza? Então, e o like, né? É sempre importante se inscrever no canal e deixar o like. É uma forma de ajudar, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos no início a concordância da expressão mais de um. Mais de um ou mais de uma, né? Como funciona? Ó, mais de um aluno reclamou do professor. Já vou colocar aqui, tá certo. Por que está certo, Pota? Porque quando você tiver a expressão mais de um ou mais de uma, você tem que raciocinar da seguinte maneira. Um aluno pode reclamar do professor sozinho? Sim. Aí é aquele macete. Sempre que der para fazer sozinho, é singular, né? Agora olha para a segunda. Mais de um atleta se abraçaram após o jogo. Você não consegue se abraçar sozinho, né? Só se você estiver maluco. O se abraçaram tem que ser assim no plural, está correto? Por quê? Porque há uma ideia de reciprocidade. E a reciprocidade chama plural. Se abraçaram, se ofenderam, se agrediram, se xingaram e por aí vai, tá? E a outra possibilidade de ser plural é quando a expressão mais de um aparece repetidas vezes, tá vendo? Mais de um treinador, mais de um atleta treinaram à tarde. Então é só plural mesmo, tá? Agora aqui mudou a jogada, porque ele falou lá assim: qual de nós chegaremos cedo ao encontro? Qual de nós? Bom, perceba que este cara aqui da frente, esse pronomezinho da frente, está no singular. É a mesma coisa quando ele fala assim, nenhum de nós, algum de nós, né? Você vê que o pronome da frente está no singular. Quando o pronome da frente está no singular, o verbo deve concordar única e exclusivamente com ele. Então eu teria que dizer, qual de nós chegará cedo ao encontro? Qual chegará? Ah, não pode ser nós chegaremos, não? Não, porque esse cara está no singular, tá? Agora, se você tivesse, por exemplo, quais de nós, tá vendo? Perceba que agora esse cara está no plural. Quando ele está no plural, o verbo admite duas concordâncias. Pode concordar com o quais e pode concordar com o nós. Então, eu poderia dizer quais de nós chegarão, porque aí eu estou concordando com quais. Quais chegarão. E poderia dizer quais de nós chegaremos. Aí eu estaria concordando com o nós. Nós chegaremos. Beleza? Esse M aqui ficou meio bizarro, mas deu para entender. Nós chegaremos, quais chegarão. Certo? Beleza. Vamos lá. Viramos, né? Se não me engano aqui são 90, tá, pessoal? Então aqui, ó. Devem fazer 2 anos que aconteceu um desastre desse tipo. Ou seja, perceba que aqui o verbo fazer está indicando tempo passado, tempo decorrido, né? Então, sempre que o verbo fazer estiver indicando tempo passado ou decorrido, o verbo fazer não pode ir para o plural, né? Aquela história do faz 10 anos que meu pai faleceu, né? Então, aqui deveria ser deve fazer 2 anos que aconteceu um desastre desse tipo. Então, estava errado. Por quê? Porque o fazer indicando tempo passado não vai para o plural e o seu auxiliar também não pode ir. Agora nós temos a concordância do parecer mais infinitivo. Perceba que na primeira construção, a árvore, que é o sujeito, está no singular. Tá vendo? A árvore parece inclinar. A árvore parece inclinar. Então, se a árvore está no singular, tá certo, porque ninguém pode ir para o plural. Então, certíssimo. Agora, a 7, a 8 e a 9, você perceba que o sujeito são as árvores. Ou seja, o sujeito está no plural. Aí aqui entra aquela regrinha, né? Se o sujeito estiver no plural, obviamente, você pode variar o parecer ou o infinitivo. Os dois, nunca. Então, as árvores parecem inclinar, tá certo. Perceba que você só variou o parecer. As árvores parecem inclinarem, também tá certo. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas a 8 é feião, né? Estranhão, as árvores parecem inclinarem, mas é a regra, entendeu? E a 9 é a errada, porque perceba que ele botou os dois no plural. Aí isso não é
admissível. Então, está errado. Beleza? Vamos lá. Viramos. Aí tá lá aqui, ó. $2.000 é pouco. Tá certo? É aquela história do é pouco, é muito, é bastante. Eu não posso falar $2.000 são pouco. Aí eu estaria criando um santo, né? São pouco. $2.000 é muito, é pouco, é bastante, é suficiente, né? Tá. Agora aqui, ó, na 11 e na 12 nós temos uma situação também interessante, que é quando você tem esse ou. Você tem que descobrir o seguinte: na primeira, Paulo ou Cláudio ocupará a única vaga para secretário do clube. Então, Paulo ou Cláudio. Aí está havendo uma ideia de exclusão. Um dos dois será excluído, porque só tem como um deles preencher. Então, sempre que for uma ideia de exclusão, haverá o singular. Tá certo? Na 12, não há uma ideia de exclusão. Na 12, há uma ideia de adição. Ó, Roma ou Viena são excelentes locais para viajar. Quem afirmou isso está dizendo que os dois lugares são Roma ou Viena, tanto faz. Como se você falasse assim, Roma ou Viena, tanto faz. São excelentes locais para viajar. Então, estava correto. Então, recapitulando. Exclusão, singular. Adição, plural. A 13 está bem errada. Por quê? Porque a 13, quem já está acompanhando o canal, tem muito vídeo, e eu já fiz vídeo disso, de PA e PIS, né? Esse C aqui, o tratava-se de, é PIS. PIS é o quê, Pota? Partícula indeterminadora do sujeito. Sempre que tiver PIS, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, né? É o tratava-se de, precisa-se de, necessita-se de, confia-se em, desconfia-se de. E outro detalhe, PIS, sujeito indeterminado, voz ativa. É bom assistir ao vídeo de sujeito, é um vídeo bom para assistir. Um vídeo de função do ser também é interessante, tá? Beleza, agora 14. Ele disse, deve ter fugido mais de 20 presos. Ou seja, está errado, são 20. Mais de 20 presos devem ter fugido. 20 presos devem ter fugido, ou seja, estava bem errado. Vamos lá. Número 15. Olha o número 15. A frequência das crianças nas salas de aula vem caindo assustadoramente devido à falta de incentivo dos pais. Ou seja, o sujeito é a frequência das crianças nas salas de aula. O núcleo é frequência. Então, a frequência vem caindo, mas sem acento, porque a frequência está no singular. Se fosse as frequências, aí seria vem, com acento, tá? Ó, mais uma do mais de um, que a gente viu lá no início. Mais de um candidato pediu revisão da prova. Então, um candidato pode pedir revisão da prova sozinho? Pode. Então, sempre que der para fazer sozinho, é singular. Então, está correto. Aqui é brincadeira com o existir e com o haver, né? Para ser curto e grosso. Quando você tem o haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. E o seu auxiliar também não pode ir para o plural. Então, aqui é um erro gravíssimo. Então, aqui estava errado. Ah, Pota, e quando tiver o existir? Quando tiver o existir, é porque o sujeito existe. Tem sujeito. Porque o haver no sentido de existir não tem sujeito. Então, aqui eu poderia já pensar assim, está errado, porque eu falaria, formas de cálculo mais fáceis devem existir. Formas devem existir. Ah, então estava errado, Tem que tomar cuidado, porque quando você tiver o existir, vai concordar com o sujeito, né? Porque tem sujeito. Se o sujeito estiver no plural, vai ficar no plural. Se estiver no singular, vai ficar no singular. Agora, haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural, hipótese alguma. Tá? Agora, 19. Tudo eram ruínas, tá certo. É aquela história do tudo e o verbo ser, né? Tudo é flores, tá certo. Tudo são flores, tá certo. Se tudo eram ruínas, o eram está concordando com ruínas. Agora, se eu dissesse que tudo era ruínas, também estaria certo. Que aí o era estaria concordando com o sujeito, que é tudo. Tá? Então, as duas formas estão corretas. E aqui é um vocativo, né? Ó, meu amigo. Seria vocativo. Beleza. Vamos lá. Agora, número 20. Deixa eu
centralizar aqui um pouco. Isso. Tá melhor, né? Vamos lá. Outra situação bem básica. Ó, a maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos terroristas. Quando você coloca esse a maioria dos jornalistas, grande parte dos jornalistas, metade dos jornalistas, você tem duas concordâncias. Você pode concordar com a maioria não pôde, tá certo? E você pode concordar com os jornalistas não puderam, tá certo? Mais uma vez o parecer mais infinitivo. Ó, eles parecem estarem doentes. É a feia, mas tá certo. Porque ou varia o parecer ou varia o infinitivo. Eles parecem estar. Agora só esse que variou. Tá certo. Eles parecem estarem. Tá errado. Olha lá. Ó, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Hoje fazem 10 anos que me mudei para cá. Não. Deixa eu só centralizar aqui para ficar bonitinho para vocês. Isso. Tá errado. Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Então é hoje faz 10 anos que me mudei para cá. Estava errado. Bom, agora nós temos aquela concordância que é a concordância dos verbos dar, bater e soar, indicando horas. Perceba, aqui nós temos o relógio da fábrica. O relógio da fábrica é o sujeito. Então o relógio deu 2 horas. Tá certo. Perceba que agora ele disse no relógio da fábrica. No relógio da fábrica é adjunto adverbial de lugar, que ele botou no, aqui o segredo está aqui. Se aqui é adjunto adverbial de lugar, o sujeito passa a ser as horas dadas. Então 2 horas é o sujeito. Então você vai falar que 2 horas deram no relógio da fábrica. Também estaria correto. Agora aqui, ó, Vossa Excelência, tá vendo? Olha o que ele disse. Vossa Excelência, agistes. Agistes vem do vós. Porque quando você conjuga o verbo, você fala assim, eu agi, tu agiste, ele agiu. Nós agimos, vós agistes. Só que o Vossa Excelência não tem nada a ver com vós. Nada. É terceira pessoa, teria que ser Vossa Excelência agiu com bastante moderação. Beleza? A 29 é muito interessante, eu vou até envolver a 29. Por quê? Porque ele falou assim, de quantos ajudantes se precisam para as barracas de jogos? Está errado. Por quê? Porque esse C aqui é PIS. Eu falei ainda há pouco do precisa-se de. Só que a ordem, ela está meio bagunçada. Perceba, teria que ser... Está errado porque aqui tem que ser singular isso. Porque se você organizasse com o precisa-se de no início, ficaria mais fácil. Ó. Precisa-se de quantos ajudantes para as barracas de jogos. Então essa é muito interessante. Aqui voltou a ser aquela concordância bobona, que eu falei ainda há pouco. Metade dos convidados não compareceu à cerimônia. Tá certo. Pode ser metade compareceu, ou poderia ser metade dos convidados não compareceram à cerimônia, concordando com convidados. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só centralizar aqui. Isso. Vamos lá. Houveram sérios problemas durante a festa. E agora aconteceu mais um problema, que está muito errado. Por quê? Porque teria que ser houve sérios problemas. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Outra situação bem interessante está aqui. Ó. Há de haver soluções para os problemas. Há de haver. Essa é a forma correta. Sempre vai estar certo. Há de haver. Hão de haver está errado. Por quê? Porque o haver está no sentido de existir, o da frente não pode ir para o plural. Ah, Pota, e se fosse assim, por exemplo, há de existir, ó, há de existir uma solução. Perceba que quando ele coloca o existir tem sujeito, ou seja, uma solução há de existir. Tá certo? Agora olha esse, hão de existir muitos motivos. Muitos motivos hão de existir. Também tá certo. Então, quando for o haver, é há de haver. Né? Hão de haver, tu vai ter que botar errado. Agora aqui, o haver no sentido de existir, né? Beleza. Agora, quando for o próprio existir, pode ter o há de existir, se aqui for singular, e hão de existir, se aqui for plural. Essa é a verdade. Agora, 34. Ó. Não se obteve maiores lucros. Já está errado. Porque esse C aqui agora, ele é PA, partícula passivadora. Aí a pessoa fala, como eu identifico? Ó, tem um vídeo de PA e PIS
tem o vídeo de transposição de vozes verbais, entendeu? Tem o vídeo de vozes verbais, tem muito vídeo. É porque às vezes a pessoa está conhecendo o canal e quando ela conhece efetivamente, ela toma um susto, tá? Por que está errado não se obteve? Porque teria que ser não se obtiveram maiores lucros. Ou seja, se não se obtiveram maiores lucros, é porque maiores lucros não foram obtidos. Sempre que você faz essa inversão, o CEPA. E se tem partícula passivadora, tem sujeito, né? Sempre assim. Então aqui estava bem errado, muito errado, tá? Beleza. Agora vamos lá. 36. Os personagens de uma cena marcante permanecerá em nossa mente para sempre. Tá errado. Por quê? Porque o núcleo do sujeito aqui é personagens. Então eu não posso falar permanecerá. Os personagens de uma cena marcante permanecerão em nossa mente para sempre. Essa também é muito interessante, a 37. Ficou muito claro as suas boas intenções. Está muito errado. Bom, vamos lá. Primeiro, o sujeito é as suas boas intenções. Sim, está fora de ordem, está na ordem inversa, né? Então, as suas boas intenções elas ficaram muito claras. As suas boas intenções ficaram muito claras, tá? Agora aqui, vamos lá. 38 e 39, essa regra também é muito maneira. Quando você tem tu e ele ou tu e ela, você tem que saber que pode dar vós ou pode dar eles. Então tá certo e tá certo. Tu e ele ou tu e ela. Pode dar vós ou pode dar eles. Tudo é gravar, né? Se a pessoa grava, se dedica, ela conquista, né? Aqui é uma situação bem interessante, esse 1-2Q, ó. André foi 1-2Q, mas comemoraram a vitória. Gente, esse 1-2Q e o verbo no plural é uma coisa meio que praticamente consensual, né? Todo mundo concorda. É porque existem alguns gramáticos que também admitem comemorou, concordando com enfatizando Então, eu sugiro que, se cair 1-2Q e esse verbo estiver no plural, tu vai botar certo. Se ele estiver no singular, eu sugiro que você faça por eliminação, porque eu também faria por eliminação. Eu vou jogar com as alternativas, tá? Porque o plural é inquestionável, tá? Então, cuidado com 1-2Q, hein? Beleza, tá vendo? Aí aqui, ó, olha só. E essa questão, ela serve para isso, ó. Em que item há erro de concordância verbal? Beleza. Quando eu falei ali atrás do 1-2Q, eu me refiro ao 1-2Q e uma das Q. Aos dois, tá? 1-2Q e uma das Q. Então vamos lá, ó. Esta aluna foi uma das Q, mas discutiu o assunto. Aqui você já tem que fazer por eliminação, né? Você pega aí essa questão, ó. Essa questão foi de prova. ABCDE. Eu não invento, essa questão eu não inventei. Tá? Só para poder deixar claro, como falar assim, porque alguém pode falar assim, ué, 1-2Q ele está falando que pode dar singular, eu estou falando que é para você fazer por eliminação, porque depois que errar já era. Aí beleza, aí agora aqui, ó, eu com o meu grupo de estudo somos nós fomos, aqui tá certão, esse aqui por enquanto tá assim, ó, tu não sabe. Ó, faz 2 meses e meio que não passo por esta rua, fazer indicando o tempo passado. Fui eu quem comunicou ao grupo que o edital havia sido publicado. Quem comunicou ao grupo fui eu. Tá vendo? Quando tu tem o quem, pode concordar com quem ou com quem tá antes. Podia ser fui eu quem comuniquei também, mas tá certão. Agora, olha para não pode existir muitos candidatos. Aqui tá errado a beça. Porque muitos candidatos estão no plural, teria que ser não podem existir. Então, vamos supor que você se depare com essa questão. Sendo sincero, se você marca A, você é inocente, entendeu? Porque a E é errada. Então, aí o que a pessoa quer? A pessoa aí quer, quem faz marcação de A, ela quer ir pelo caminho mais tortuoso, porque ela vai marcar A para ela entrar com recurso e ficar naquela briga. Era melhor ter marcado E e não se envolver em briga nenhuma, porque o erro da E é incontestável, inquestionável. Então, cuidado com 1-2Q e uma das Q. Se o verbo estiver no plural, show, Deus presente. Se ele estiver no singular,
faz por eliminação, entendeu? Aí aqui, ó. Em todas as frases, os verbos destacados podem ser flexionados nas duas formas, exceto, qual é a que não dá as duas formas? Bom, aqui eu acabei de falar agora, quando tem o quem, foram eles quem pagou, porque quem pagou a dívida foram eles, ou foram eles quem pagaram, porque eles pagaram, pode os dois. Na B, só pode um, aqui ó, o relógio da matriz só pode ser bateu, porque tá o relógio, aqui não pode duas, já marquei. Pota, por que a C pode as duas? Porque tristeza e melancolia é o famoso clássico dos núcleos sinônimos. Núcleos sinônimos pode ser singular ou plural. Os dois podem. E a D já é bem manjada. A maioria dos alunos, eu posso dizer que a maioria acertou e alunos acertaram a questão. Suave na nave, né? Voltou para o certo e errado. Aqui eu achei interessante essa formação, né? Porque olha só, deverão ser formalizados os documentos. Ó, aqui está muito certo, porque os documentos é o sujeito. Como é que você vai dizer? Os documentos deverão ser formalizados. Tá certo. Agora, perceba que também poderia ser deverá ser formalizado, desde que o sujeito esteja no singular. O documento deverá ser formalizado. Também tá certo. Devem fazer uns 8 anos que não vejo meus irmãos. Errado demais, dá conta sua. Por quê? Porque o fazer indicando o tempo passado, ele não vai para o plural e o seu auxiliar também não vai. Então, deve fazer uns 8 anos que não vejo meus irmãos. Tá? Beleza. 46, a questão do TRT. Quanto à concordância verbal, está inteiramente correta a frase. Ele quer que está correta. Bom, aqui já tem uma coisa interessante. Por quê? Porque ele falou qualquer um de nós. Eu não posso falar qualquer um de nós podem. Eu tenho que falar obrigatoriamente qualquer um pode. Qualquer um pode se surpreender com o Brasil que ainda não conhece. Qualquer um de nós pode se surpreender com o Brasil que ainda não conhece. Então aqui também está errado, né? Então a primeira está errada. Agora olha B. A pluralidade dos costumes regionais, o núcleo do sujeito é pluralidade. Então a pluralidade apresenta um fator que certamente concorrerá para o nosso desenvolvimento econômico. Já gostei. Ó, marquei até. Agora eu vou caçar os erros, né? Aqui, ó. Todo turista estrangeiro, vírgula, conhecendo nossas riquezas naturais e culturais, vírgula, o que eles fazem? Eles são malandros. Ele colocou o sujeito aqui, depois ele colocou uma oração intercalada, que é uma oração que está reduzida de gerúndio, e aqui ele pegou e pum, botou ajudarão. Mas todo turista estrangeiro está no singular, então teria que ser todo turista estrangeiro ajudará a divulgar lá fora uma imagem positiva do nosso país. Então, estava errado. E na D, o erro já aparece de cara. Não é que falte apenas recursos. Não é que faltem recursos. Recursos faltem. Está no plural, então aqui também estava errado. Tá? Vamos lá. Voltamos para o nosso querido e amado certo e errado. Vamos lá. Mais de 500 pessoas só pode ser participar. Tá certo. São 500 pessoas. Aqui não tem nada a ver com mais de um. Se botar mais de 2, mais de 3, mais de 15, mais de 20, vai dar plural eternamente. Ó, haviam muitas moedas de ouro na sua bolsa. Não, havia muitas moedas de ouro. Haver no sentido de existir não vai para o plural. Está errado. Aqueles rapazes vivem discutindo entre eles. Muito errado. Teria que ser eles vivem discutindo entre si. Aqui eu sou obrigado a usar o pronome oblíquo tônico. É porque um está discutindo com o outro. Então tem que ser entre si. Beleza? Ó, essa é engraçada, né? Ela sairá conosco todos. Conosco todos é o melhor. Não, ela sairá com nós todos. Sempre que houver a palavra reforçativa, você vai usar o com nós. Então ela sairá com nós todos. Eles se irritaram com nós dois, com nós três, com nós mesmos, com nós próprios. Se houver a palavra reforçativa, é com nós. Ah, Pota, e se tirasse isso aqui? Você vai dizer eles se irritaram com nós? Não, eles se irritaram conosco, porque não haveria a palavra reforçativa, tá? Então, ó, a primeira estava errada, a 50, né?
e eles se irritaram com nós dois, tá certo, né? Você não vai poder dizer eles se irritaram conosco dois, fica até engraçado, né? Houve uma intensa discussão entre mim e ela, tá certo? Quando você tem o entre e essa duplinha de pronomes, você não pode colocar nem o eu, nem o tu. O resto pode. Entre mim e você, entre mim e ti, entre ti e mim, entre mim e meu pai, entre mim e João, né? Isso aí também é tranquilo, né? Entre mim e ele, sem problemas. Agora aqui, ó, a 53 é bem interessante, porque ele falou assim: vi o filme cujos os atores você se referiu. Muita gente já coloca errado imediatamente, porque você não pode falar cujos os. Depois do pronome relativo cujo, é necessário que haja um substantivo. Não pode botar artigo nem nenhuma outra palavra, a não ser um substantivo. Só que simplesmente tirar o os não corrige a construção. Porque olha só, vi o filme cujos atores você se referiu. Não, teria que ser a cujos atores você se referiu, porque você se referiu a seus atores. Então tinha que tirar o os, mas tinha que inserir a preposição a aqui, que foi pedida pelo referir. Quem se refere a, tá bom? Aí aqui, essa coisa também que eu já botei muitas vezes, né? Este é o plano, descobrir o segredo do cofre, tá certo. Por que ficou este? Vamos aumentar aqui, por causa da setinha do T, né? Quando ele fala este é o plano, é porque o plano ainda vai ser dito. Para eu usar o esse, é porque o plano foi dito anteriormente. Aí o S, aquela setinha do S para trás, quem está acompanhando o canal já está careca de saber. Não saia sem eu. Não, tá errado. É não saia sem mim. Tá vendo a preposição? Eu tenho que usar o tônico. Agora, não saia sem eu permitir. Agora tá certo. Ele botou o verbo. Ó, trouxeram várias revistas para mim ler. Não, trouxeram várias revistas para eu ler. Então estava errado. Eu não posso falar para mim ler. Disse que tornaria-se um grande atleta. Aqui é um erro gravíssimo de colocação pronominal. Por quê? Porque o que atrai o pronome? Era para ser disse que se tornaria um grande atleta. O que atrai, né, Poto? O que, o quem, o quando, o quanto, o onde, tudo atrai. Agora, a 59 é bem interessante, porque a 59, o cara que conhece tempos verbais, ele vai olhar o procurariam ter, caso precisassem de ajuda. Esse procurariam ter, o procurariam está no futuro do pretérito, que é a Maria. Quando você tiver futuro do pretérito, que é a Maria, ou futuro do presente, que é o rei, você não pode colocar o pronome depois, nunca. Então, aqui está muito errado. A ênclise do futuro do pretérito ou do futuro do presente é um erro gravíssimo. Então vai ter que usar a mesóclise. O que é a mesóclise, Potter? Mesóclise é o pronome no meio do verbo. E bota esse pronome lá no meio, depois do R. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar procurar te iam, caso precisassem de ajuda. Procurar te iam. Mas se tiver palavra atrativa, desmonta a mesóclise. Sim, desmonta a mesóclise. Também tem vídeo de colocação pronominal no canal e vai entrar vídeo novo que é de colocação pronominal no formato de certo ou errado. Só colocação pronominal, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó, essas duas também são bem interessantes. Ó, certifique-o de que o prazo esgotara-se. Certifique João de que. Tá vendo? Eu botei o, que é o objeto direto. Aí eu botei a preposição de, obviamente. Tá certo. Mas pode botar o lhe? Pode. Mas nesses verbos, certificar, notificar, informar, se eu botar o lhe, eu não posso botar o de. Então aqui estaria errado. É aquela história que eu costumo falar, né? Do lhe de. O lhe de, só se for o verbo chamar, né? Naquelas histórias, chamei-lhe de bobo, chamei-lhe de mercenário, né? Pode ser chamei-lhe de mercenário, chamei-o de mercenário, né? Que é a situação que vai aparecer o PO, né? Beleza. Então, ó, aqui para eu corrigir, eu poderia tirar o de. Seria uma possibilidade. Certifique isso a ele. Informe isso a ele. Mas estava errado. Ó, não se preocupe com o meu desempenho, vírgula, pois eu estou dando o melhor de si, não. Eu estou dando o melhor de mim. Essa é boa, né? Como que eu estou dando o melhor de si?
É até engraçado, né? Ó, os gritos das crianças chegaram até mim, tá certo? Botou o pronome oblíquo tônico. Os tônicos são mente e si, né? Básicos. Não há acusação contra mim, tá certo? Você vai falar o quê? Não há acusação contra eu? Não, teria que ser não há acusação contra mim. Os gritos das crianças chegaram até mim. Beleza. Agora, meu pai trouxe chocolates para mim comer? Não, meu pai trouxe chocolates para eu comer. Aqui é um erro gravíssimo. É o famoso mim não conjuga verbo, né? Tem que tomar cuidado. Beleza. Agora aqui, ó. A professora ficou aborrecida com nós todos. Já falei hoje. Com nós, palavra reforçativa. Com nós todos, com nós mesmos, com nós próprios. Tá certo. É melhor que não parem dúvidas entre ti e ele. Tá certo. Quando botar o entre, não pode botar nem eu, nem tu. Então tá certo, tá certo. Agora, olha para 68. Esse dinheiro é para te pagares. Tá vendo que aqui tem um verbo? Tua faculdade. Não é para te pagares. Esse dinheiro é para tu pagares. Você tem que seguir o infinitivo. Ó, esse dinheiro é para eu pagar, para tu pagares, para ele pagar, para nós pagarmos, para vós pagardes, para eles pagarem. Então aqui havia um erro gravíssimo, né? Ó, aquela senhora carregava consigo mesma um livro de poesias, tá certo? Ela carregava consigo mesma um livro de poesias. Corretíssimo. Estas flores chegaram para tu. Não, estas flores chegaram para ti. Porque tem a preposição e o pronome no final, vai ter que usar o tônico. Então estava errado. Beleza. Aí a 71. Aquilo não era bom sinal. Aquilo não era bom sinal. O aquilo é um pronome demonstrativo. Aí tá vendo aqui, ó, qual é a jogada? Qual é o foco dessa questão? É para ver se você consegue diferenciar o pronome demonstrativo adjetivo do pronome demonstrativo substantivo. Esse pronome demonstrativo, ele é um pronome demonstrativo substantivo. Por quê? Porque ele faz papel de sujeito. Quando o pronome faz papel de sujeito, ele vai ser pronome substantivo. Quando ele faz papel de objeto, objeto direto, objeto indireto, ele também é pronome substantivo, tá? Agora, olha para a diferença para a outra. O Mascate não conhecia bem aquelas paragens. Paragens é substantivo. Sempre que o pronome estiver ao lado do substantivo, ele é um pronome adjetivo. Então, agora nós teríamos o pronome demonstrativo adjetivo, cuja função sintática seria adjunto adnominal, né? É aquela história, pronome que acompanha substantivo é pronome adjetivo com função de ADN. É isso aí. Beleza, vamos lá. Aí agora aqui, certo e errado de novo, né? Filho, ó filho, vírgula, nós lhe amamos imensamente. Não, não é nós lhe amamos, seria nós o amamos, porque amar é verbo transitivo direto, não pode botar lhe. Nós o amamos imensamente, quem ama alguém, né? Aí aqui, olha 74. Eu sempre quis agradecê-lo à amizade sincera. Ou seja, está muito errado, porque aqui você tem dois objetos diretos. Porque eu sempre quis agradecer o quê? A amizade sincera. Isso aqui é objeto direto. E agradecer a quem? A ele. Então aqui eu deveria reescrever assim, ó. Eu sempre quis agradecer-lhe a amizade sincera. Então eu vou agradecer alguma coisa, que é a amizade sincera, que é o OD, e vou agradecer a quem? A ele, que é o OI. Cuidado. Pagar, perdoar e agradecer. Tu paga alguma coisa a alguém, agradece alguma coisa a alguém e perdoa alguma coisa a alguém, tá? Regência. Tem que dar uma caída, quem ficou meio bolado, porque a 74 tá muito errada, mas muito, porque teria dois ODs, porque o LO vai ser sempre OD aqui, então vai ter OD com OD. Não. Agora aqui, os amigos querem preveni-la do perigo. Tá certo, vai prevenir alguém de alguma coisa. Certíssimo. E sem acento no preveni-la, porque nesse lolá loslais só bota acento no i quando forma hiato, né? Vamos incluir o relatório. Vamos incluí-lo. Tá vendo? Aqui eu botei acento. Por quê?
Porque se eu separar as sílabas, vai formar um hiato. Então, quando tem lo, lá, los, lás, só bota acento no i se formar hiato. Se não formar hiato, não põe. Exatamente. Agora aqui, ó, essa reta final, eu coloquei uma situação aqui bem tranquila, né, de emprego da vírgula. Olha só, Jorge Amado, vírgula, autor de Ubiabá, vírgula, é um excelente romancista. Tá certo. Essas vírgulas, elas estão isolando o aposto. Esse autor de Ubiabá é um aposto do Jorge Amado. Certíssimo. Agora olha 77. Maria era rica, ponto e vírgula. José, vírgula, pobre. Aqui nós temos a vírgula vicária, que está suprimindo o verbo. Maria era rica, José era pobre. Mas está certo. É o famoso zeugma, né? Já caiu até na ESA. Maria era rica, José era pobre. Ele bota a vírgula aqui para substituir o verbo, né? Aí a 78. Eu faltei 3 dias, ponto e vírgula. Não tenho, vírgula, pois, vírgula. Estava errado. Aqui a conjunção pós-posta, que é portanto. Ó, eu faltei 3 dias, não tenho, portanto, a matéria apresentada. Esse pois, quando está no meio da segunda oração, ele tem que estar entre vírgulas, é conclusiva. Ah, é aquela história, né? O pois, quando é que o pois vai ser conclusiva? Quando ele estiver no meio da segunda oração entre vírgulas, ou se ele estiver no final, vírgula, pois, também é conclusiva, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Aqui é bem interessante esse trio aqui, ó. Haverá, vírgula, na praça da cidade, um grande comício. Tá certo. Essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias, porque você percebe, na praça da cidade não é adjunto adverbial de lugar? Ó, é um adjunto adverbial de lugar. Ele está intercalado, está entre vírgulas. Agora ele jogou para frente, ó. Na praça da cidade, vírgula, haverá um grande comício. Também está certo. Essa vírgula aqui é obrigatória. Tá certo. Agora, tá vendo? Agora ele está na ordem direta, só que ele está lá no final, ó. Haverá um grande comício na praça da cidade. Tá certo. Só que aqui eu queria que tu entendesse que a vírgula aqui é facultativa, quando está na ordem direta. E esse raciocínio, ele também é utilizado para as orações subordinadas adverbiais. Então, se tivesse assim, haverá um grande comício, vírgula, na praça da cidade, também estaria certo, porque está na ordem direta. O adjunto adverbial de lugar está lá no finalzinho. Ah, então aqui a vírgula é facultativa. É, sem vírgula está certo e com também estaria, tá? Vamos lá. Ó, ele foi ao Japão, ponto e vírgula. Ela, a Bélgica. Tá errado. Acabei de falar agora da vírgula vicária. Por que tá errado? Porque tem que ter uma vírgula aqui. Ele foi ao Japão, ela foi à Bélgica. Ah, tá, beleza. Então a vírgula vicária que não tinha, por isso que estava errado. É, ó, enquanto o córrego chorava, a natureza se vestia de verde. Esse enquanto o córrego chorava é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Perceba que a oração subordinada está anteposta à oração principal. Essa vírgula é obrigatória, tá certo? Oração subordinada anteposta à principal, vírgula obrigatória. Aí você vai falar, Pota, se tivesse invertido, a natureza se vestia de verde enquanto o córrego chorava, aí a vírgula já seria facultativa, porque a oração subordinada ia estar lá para o final, a oração principal na frente e a oração subordinada depois. A vírgula seria facultativa, mas vai ter um PDF só de vírgula, para dizer quando a vírgula é obrigatória, proibida ou facultativa. Tá? Ó, ligou a TV, pegou o jornal, perdeu-se em lembranças. As vírgulas separam orações coordenadas assindéticas. Certíssimo. São 3 orações independentes. Oca, oração coordenada assindética, oca, oração coordenada assindética e oca, oração coordenada assindética. Ou seja, aqui nós temos o nosso querido e amado período composto por coordenação, que ele é composto apenas de orações coordenadas, sejam elas assindéticas ou sindéticas. Agora, mais uma, ó, pare, olhe, siga. Ou seja, pare, oração coordenada sindética. Olhe, oração coordenada sindética. Siga, oração coordenada sindética. Beleza? Porque aqui nós temos 3 verbos, 3 orações. As 3 oquinhas, né? Não tem aquela história quando você bota assim, vim, vi e venci? Eu acho que foi César que disse, ó. Vim, oração coordenada sindética. Vi, oração coordenada sindética. E venci, oração coordenada sindética aditiva.
período composto por coordenação, certo? Beleza. E a última telinha, ó, certo e errado também. Compramos, vírgula, bandeiras. Já não gostei dessa vírgula, porque vamos lá, o sujeito está oculto, nós. Aí tu vai falar assim para mim, eu perguntei, nós compramos o quê? Então, isso é um objeto direto. Não pode separar o verbo transitivo direto do objeto direto ou o verbo transitivo indireto do objeto indireto com vírgula. Tinha que tirar essa vírgula. Compramos bandeiras, vírgula, flores e balões coloridos. Sabe, eu não posso falar assim, eu comprei, vírgula, um carro. Sabe, é um erro absurdo. Porque se eu comprei um carro é objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Como que eu vou separar o verbo do seu complemento, que é o objeto, com vírgula? Essa vírgula aqui está muito errada. Tá? Então aqui estava bem errado. Agora, 87. Por ter de trabalhar no comércio, não chegou a concluir seus estudos. Está errado. Agora vamos entender. Ó. Por ter de trabalhar no comércio, vírgula. Aqui é uma oração que indica causa. É uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, ele não chegou a concluir seus estudos porque teve de trabalhar no comércio. Ah, é reduzida, né, Pota? Sim, é reduzida de infinitivo. Mas entra naquela velha história. Oração subordinada anteposta à principal, a vírgula é obrigatória. Então, a falta da vírgula aqui gerou erro. A 88, ó. Aqui se fazem doces maravilhosos. Aqui eu estou focando em quê? Quando você tem um advérbio, que é uma palavra só, solitariamente no início, a vírgula é facultativa. Mas aqui está certo e aqui também está certo. Por quê? Porque aqui se fazem, esse se foi atraído pelo aqui. Então, aqui se fazem doces maravilhosos. Ou seja, doces maravilhosos são feitos aqui. Esse se é uma partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. O sujeito seria doces maravilhosos. Aí, embaixo, ele quis botar vírgula. Aqui, vírgula. Aí tu vê que a PA pulou. Fazem-se doces maravilhosos. Também está certo. Ah, então, Potter, eu tenho que escolher. Porque se eu pegasse aqui e falasse assim, ó, hoje, vírgula, ó, me levantei cedo. Fins. Está errado. Porque se eu botei a vírgula, o pronome tinha que pular para lá. Ou então tirar a vírgula. Se eu tiro a vírgula, resolve. Hoje me levantei cedo. Porque aí o hoje vai exercer o papel de atração. A vírgula bloqueia a atração. Tá? E essa 90 é muito boa. Essa 90 é muito boa. Por quê? Porque olha só, os livros, os cadernos e os lápis estão sobre a mesa. Certo ou errado? Se você disse errado, você acertou. Aí tu fala, que erro é esse, Potter? Ó, os livros, vírgula, os cadernos, eu não posso falar vírgula e os lápis. Eu tenho que tirar essa vírgula aqui. O erro está nela, porque acabou. Os livros, vírgula, os cadernos e os lápis estão sobre a mesa. Então, cuidado, tá? Cuidado mesmo. Mas como eu falei que vai ter um PDF, né, um vídeo, só de vírgula, aí a gente vai ver que tem situações que pode ter a vírgula antes do E. Que é um caso do polissíndeto, um caso de sujeitos diferentes, enfim, várias situações em que a vírgula antes do E, ela está empregada corretamente. Valeu? Bom, quem gostou, deixa o like, eu agradeço, né, pela vida de vocês, né, por vocês estarem assistindo aos vídeos no canal, né, que Deus dê muita saúde a todos vocês, né, a todos nós, né, para que a gente possa seguir a nossa passagem, né, que a gente está vivendo aqui, a gente não sabe até quando, mas que Deus abençoe e que vocês conquistem todos os resultados, todos os sonhos que vocês têm. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.